Além dos componentes clássicos das membranas celulares, alguns tipos celulares e alguns epitélios vão apresentar certas especializações das membranas. Essas especializações, em geral, vão conferir aos tecidos, esses tecidos epiteliais, um certo poder de conectividade, adesividade, vão permitir que células vizinhas permaneçam unidas, justapostas. Além disso, uma dessas especializações de membrana vai permitir a contiguidade dos citoplasmas, fazendo com que uma função tecidual possa ser sincronizada em toda a sua extensão. As especializações de membrana, também conhecidas como junções celulares, são em 4 tipos. Elas são conhecidas como zônula de oclusão. Você pode encontrar em outros livros outras nomenclaturas. Por exemplo, a zona de oclusão também pode ser chamada de zônula ocludente ou ainda zônula oclusiva. Essa zônula de oclusão, como o próprio nome sugere, favorece a adesividade íntima entre células vizinhas, permitindo que cada membrana basolateral, significa isso? Não sei. Cada membrana ao lado e abaixo da célula permaneça unida à sua célula vizinha e que nenhum outro componente, nenhuma molécula ou substância consiga atravessar os espaços laterais da célula. A esse espaço lateral eu chamo de via paracelular. A via paracelular fica obstruída e por conta disso, todos os componentes que estão acima dessa célula, ou seja, na membrana apical, para poder acessar tecidos mais profundos, vai precisar passar por entre a célula ou através da célula. Essa passagem através da célula eu chamo de via transcelular. As zônulas de oclusão fazem então com que essas células permaneçam firmemente aderidas, firmemente justapostas, o que vai garantir uma integridade tissular ou tecidual. O segundo componente presente nas especializações de membrana é chamada de zônula de adesão. A zônula de adesão, também conhecida como zônula aderente ou zônula adesiva, semelhante ao que ocorre na zônula de oclusão, garante com que células que são justapostas, adjacentes ou vizinhas também permaneçam vizinhas, mas diferente do que acontece na zônula de oclusão, a zônula de adesão une essas células adjacentes através da integração com proteínas do citoesqueleto. As proteínas do citoesqueleto, como por exemplo a aclitina, a queratina e os micotúbulos. A zônula de adesão e a zônula de oclusão vão estar unindo as células vizinhas em torno de um cinturão, em torno de uma área. E essa área está mais voltada para a superfície da célula, próximo então à membrana apical. O outro componente presente nas junções celulares, visto nos ossos epitélios, é o chamado desmossomo. O desmossomo também é uma especialização de membrana que garante a integração, a união das células. Só que diferente das duas primeiras, os desmossomos não estão dispostos em uma área. Na verdade, eles são vistos de forma aleatória, conectando essas células lado a lado, formando verdadeiros arrebites celulares. Esses arrebites, então, conectam essas células vizinhas como fossem verdadeiros pregos ou parafusos. Esses desmossomos, igualmente acontece na zônula de adesão, também estarão associados às proteínas do citoesqueleto. No caso dos desmossomos, a proteína de citoesqueleto que está presente conectando essas células são proteínas de queratina, enquanto que as proteínas presentes lá na zônula de adesão são proteínas de actina. Para finalizar, falta a gente discutir o que são as junções comunicantes. Essas junções comunicantes, como o próprio nome sugere,
São verdadeiros canais que unem as membranas basolaterais das células, fazendo com que os citoplasmas das células vizinhas estejam conectados fisiologicamente. Isso implica dizer que todo o estímulo que é fornecido por uma célula A também vai ser reconhecido e passado a uma célula B, visto que elas estão conectadas através de suas junções comunicantes. Dessa maneira que a gente aprende, nem todas as células e tecidos do nosso organismo apresentam junções celulares. Aquelas que apresentam exercem funções de conexão entre elas, bem como a comunicação intercelular. Essas células normalmente são os nossos epitélios, como é o chamado epitélio mucoso, presente em certas regiões do nosso organismo. E essas especializações de membrana são 4: as junções comunicantes, os desmossomos, a zônula aderente e a zônula oclusiva. As células que possuem essas especializações ganham uma capacidade maior de interagir umas com as outras, fornecendo integridade tecidual e ainda a comunicação dos seus estímulos, a comunicação citoplasmática. A gente se vê nos próximos vídeos para discutir novos temas de biologia. Até lá!